Sejam bem-vindos, almas corajosas. Hoje vamos contar os relatos de João Paulo e Raquel, dois inscritos do canal que viveram uma experiência assustadora que jamais vão esquecer. Então, apague as luzes, aumente o volume e se prepare, porque esses relatos vão mexer com a sua cabeça. Eu sempre esperava ansioso pelas férias da faculdade. Depois de meses de estudo e provas, tudo o que queria era passar um tempo com minha família no interior de Goiás. A casa da minha avó, isolada da cidade e cercada por vastos campos e matas densas, era o refúgio perfeito para descansar. Dessa vez, viajaria para uma pequena cidade chamada Pirenópolis, conhecida por suas cachoeiras e histórias antigas. Mas a casa da minha avó ficava longe do centro, em uma área rural onde as noites eram escuras e silenciosas, cortadas apenas pelo som dos grilos e pelo uivo distante de algum animal. A estrada de terra que levava até lá parecia infinita, serpenteando entre árvores altas que formavam sombras estranhas sob a luz da lua. Mesmo acostumado ao local desde criança, eu sempre sentia um arrepio ao atravessar aquele caminho à noite. E naquela viagem em especial, eu descobriria que certos arrepios não eram apenas fruto da imaginação. Certa noite, enquanto todos estavam reunidos na varanda, um apagão tomou conta da casa. O breu era absoluto e o único som vinha do vento assobiando entre as árvores. O relógio marcava por volta das 19h30, quando tudo mergulhou na escuridão. Meu pai havia saído por volta das 18 horas para comprar mantimentos na cidade, levando minha mãe e meus irmãos, e só deveria retornar tarde da noite. O vizinho mais próximo morava a 8 quilômetros de distância, e como o único meio de transporte disponível era uma velha bicicleta que minha avó guardava no galpão, me ofereci para ir até lá e pedir ao vizinho que ligasse para a companhia de energia. Minha avó hesitou em me deixar ir sozinho naquele horário, pois a estrada era pouco iluminada e cercada por mata fechada. Mas, já com 21 anos e acostumado a andar de bicicleta por aquelas estradas quando era mais novo, garanti que não demoraria. Peguei uma lanterna, conferi os pneus da bicicleta e parti, sentindo o vento frio da noite bater no meu rosto. O silêncio da estrada era inquietante e a escuridão parecia mais densa do que o normal. Foi então que, a poucos metros após deixar a propriedade, vi algo que fez meu coração disparar. A estrada de terra era longa e solitária, iluminada apenas pela luz pálida da lua cheia. Conforme avançava, sentia um estranho desconforto, como se estivesse sendo observado. O vento frio balançava as folhas das árvores, criando sombras inquietantes no chão. Foi então que, na beira do caminho, avistei um homem vestido de branco, parado no meio da estrada. Meu coração acelerou, mas tentei ignorar o medo e ser educado. "Boa noite", disse, tentando soar tranquilo. O homem, no entanto, permaneceu imóvel, sem responder ou sequer se mexer. Seu rosto parecia oculto pela escuridão, e a única coisa visível era o branco intenso de suas roupas, que contrastavam com a noite ao redor. Um arrepio percorreu minha espinha, mas segui pedalando, desviando o olhar e torcendo para que fosse apenas um morador local. Alguns minutos depois, ao virar uma curva, senti um arrepio na espinha ao ver novamente o mesmo homem. Mas dessa vez, ele não estava mais a pé. Agora estava montado em um cavalo branco. O silêncio era ensurdecedor. O vento, que antes soprava levemente, parecia ter cessado por completo, deixando apenas o som distante dos grilos e do bater do meu próprio coração. Engoli em seco e, tentando parecer tranquilo, repeti o cumprimento. "Boa noite." Mais uma vez não obtive resposta. O homem permaneceu imóvel sobre o cavalo, como se fosse uma estátua, seus olhos ocultos pela sombra do chapéu. O animal também não se movia, apenas me encarava de um jeito quase sobrenatural. Uma sensação sufocante tomou conta de mim e percebi que minhas mãos tremiam no guidão da bicicleta. Algo estava errado. Quando finalmente cheguei à casa do vizinho, mal conseguia respirar de tanto medo. Contei o que aconteceu, esperando que ele risse e dissesse que era só alguém do vilarejo. Mas a expressão do homem ficou séria. "Você viu o cavaleiro branco?" Franzi a testa sem entender. O vizinho coçou a barba, olhando desconfiado para a estrada escura lá fora. "Rapaz, esse homem não é desse mundo, não. Faz tempo que ele aparece nessas bandas.
Quem cruza com ele sente um frio na espinha que nem esse que você está sentindo agora. Dizem que é a alma de um fazendeiro que morreu faz tempo, mas não consegue ir embora. Fica aí, rondando as estradas, vigiando quem passa. Um calafrio percorreu minha espinha. Não era possível. Aquilo não podia ser real. Mas pelo olhar do vizinho, eu sabia que não era brincadeira. João nunca mais duvidou dessas histórias. Nunca mais pedalou por aquela estrada à noite. E até hoje, quando lembra daquela figura de branco parado no meio do caminho, sente os pelos da nuca se arrepiarem. E você teria coragem de pedalar sozinho por um lugar assim? Acredita que certas almas não encontram descanso? Se você chegou até aqui, comenta, consegui ouvir o primeiro relato e deixa o like. Raquel cresceu em Itapuranga, uma pequena cidade do interior de Goiás, onde as lendas urbanas sempre foram passadas de geração em geração. Mas havia uma em especial que todos temiam: a do túmulo no Jardim Velho. Segundo os mais velhos, quem pisasse naquele túmulo após a meia-noite acordaria misteriosamente dentro do cemitério municipal, sem lembrar como foi parar lá. Muitos riam da história, achando que era só um conto para assustar crianças. Até Raquel viver isso na pele. Era uma sexta-feira de lua cheia, e Raquel estava com um grupo de amigos reunidos em frente a uma praça antiga da cidade. Eles tinham acabado de sair de uma festa e, empolgados, começaram a falar sobre as lendas locais. Um dos garotos, Marcos, desafiou o grupo a ir até o Jardim Velho, um espaço abandonado onde havia um túmulo isolado, coberto pelo mato. Dizem que quem pisa lá nunca mais é o mesmo, mas isso é só história para assustar trouxa. Quem aí tem coragem de provar que é mentira? Provocou ele, lançando um olhar desafiador para os amigos. A maioria riu, mas uma tensão no ar mostrava que ninguém queria ser o primeiro a aceitar. O Jardim Velho era evitado por todos na cidade. Durante o dia, parecia apenas um pequeno terreno esquecido, com um túmulo coberto de musgo e cercado por árvores retorcidas. Mas à noite, o clima mudava completamente. Muitos afirmavam ouvir sussurros e sentir arrepios ao passar por perto. Alguns diziam que o túmulo pertencia a um homem enterrado vivo por engano há mais de um século. Outros acreditavam que era uma espécie de portal para algo desconhecido. "Ah, vocês estão com medo mesmo?" insistiu Marcos, cruzando os braços. Raquel, querendo impressionar os amigos, respirou fundo e deu um passo à frente. "Vamos logo. Quero ver se essa lenda é real ou só conversa fiada." Os outros se entreolharam, hesitantes, mas acabaram seguindo. O caminho até o Jardim Velho era escuro e úmido, com o vento balançando as folhas secas no chão. A cada passo, Raquel sentia um frio inexplicável subir por sua espinha. O som dos grilos e do vento foi diminuindo, até que restou apenas um silêncio pesado, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Quando chegaram, o túmulo estava ali, do mesmo jeito de sempre. Mas algo parecia diferente. O ar estava denso e um cheiro estranho, como de terra molhada misturada com vela queimada, tomava conta do ambiente. "Pronto, estamos aqui. Agora quem vai pisar primeiro?" perguntou Marcos com um sorriso nervoso. "Dizem que quem pisa lá nunca mais é o mesmo, mas isso é só história para assustar trouxa. Quem aí tem coragem de provar que é mentira?" provocou ele rindo. Entre o nervosismo e a adrenalina do momento, Raquel, querendo impressionar os amigos, aceitou o desafio. Afinal, era só um túmulo, certo? O que poderia acontecer? O grupo caminhou até o Jardim Velho. O lugar era sombrio, cercado por árvores retorcidas e com um silêncio quase sufocante. O vento soprava de maneira estranha, como se estivesse tentando avisá-los para não continuar. Quando finalmente chegaram ao túmulo, Raquel respirou fundo, jogou os cabelos para trás e, sem hesitar, pisou sobre a lápide. No mesmo instante, um arrepio gelado subiu por sua espinha. O vento pareceu parar e um silêncio pesado tomou conta do lugar. Seus amigos riram, mas Raquel sentiu que algo estava errado. O chão pareceu ceder por um segundo, e então tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, seu corpo estava gelado, deitado sobre terra úmida. Seu coração disparou ao sentir o cheiro forte de velas queimadas e flores mortas. Com dificuldade, se ergueu e olhou ao redor.
Ela não estava mais no Jardim Velho. Estava dentro do cemitério municipal. Raquel se levantou rapidamente, sentindo o medo tomar conta. Como tinha ido parar ali? Seus amigos não estavam por perto. O cemitério estava completamente vazio, exceto por uma estranha névoa rastejando entre os túmulos. Ela olhou para os lados, procurando uma saída, até que viu algo que fez seu sangue gelar. Pegadas no chão, levando até onde ela estava. Mas não eram pegadas comuns. Eram pegadas profundas, como se alguém tivesse arrastado o corpo dela até ali. Sem pensar duas vezes, ela correu. Subiu no primeiro portão que encontrou e pulou para fora, caindo direto na calçada. Alguns minutos depois, avistou seus amigos voltando apressados pela rua. Eles estavam desesperados, dizendo que ela simplesmente desapareceu do Jardim Velho. Procuraram por toda parte, mas não a encontraram. Desde aquela noite, Raquel nunca mais foi a mesma. Ela não lembra de ter andado até o cemitério. Não sabe como foi parar lá. E o mais assustador, nunca mais encontrou o túmulo no Jardim Velho. E você? Teria coragem de pisar nesse túmulo? Se você tem um relato sinistro para contar, envie para o e-mail na descrição. Quem sabe sua história não aparece por aqui.